O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do Método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do Método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do Método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Show. O Felipe da Silva mandou, boa noite. PJ Peter Jackson trocou o elfo. Aí ele entra aqui com o Senhor dos Anéis aqui. Ele tá adiantando a pauta, mas a gente vai perguntar, ó. Peter Jackson trocou o elfo Glorfindel pela Arwen para salvar Frodo. Sim. Foi uma lacração na época? Uma pergunta. Gosto do conteúdo de vocês, apesar de forçarem na questão da lacrata em alguns momentos. Obrigado. Muito Tamo bom. junto, tamo Aquele junto. elogio xingão, né? A Linhagem Geek, né? Enquanto uns imputam crime, a Linhagem Geek exagera. Isso aqui é uma característica nossa. Nós somos exagerados, né? Mamãe sempre falou isso pra mim, né, André? Não, e ela tem razão. O Gabriel... Tem razão. Como é que ela falava? Nossa, seu irmão é exagerado. Não é exagerado. Tem uma outra palavra que a mamãe vivia falando. Não é exagerado. Eu não lembro, não vou lembrar agora, mas depois eu vou lembrar, que a mamãe sempre falava. Não. Gabriel é 880. É isso aí. Mas ela tem razão mesmo. Não foi lacração. Não acho que teve esse intuito, não acho que foi essa a coisa. Vamos lá, então. Ele evitou introduzir personagens demais que ele não ia explicar tanto. Então ali o que me parece é a Arwen vai ter um papel grande. O Glorfindel, muito do que torna o Glorfindel especial na história é o envolvimento dele na Primeira Era, que não estava em vistas de ser trabalhado ali. O Glorfindel é animal. O Glorfindel é épico. O Glorfindel é o cara que tá lá lutando com capetas invadindo Balrogs e todo tipo de loucura invadindo Gondolin. É heavy metal num nível altíssimo. A Primeira Era é incrível, né? Aliás, sempre pra mim é um choque como o Blind Guardian adaptou melhor o Senhor dos Anéis do que a Amazon. É impressionante essa disparidade. Fizeram um CD, né? Fizeram um CD, não. A Nightfall on Middle-earth é uma adaptação muito mais correta do Senhor dos Anéis do que a Amazon. Aliás, podiam até ter feito isso. Imagina que louco, né? Um Filhos de Urim muito louco, tocando Nightfall on Middle-earth no fundo, né? E os caras indo pra slasher, assim. Seria infinitamente mais interessante. Não, seria infinitamente mais interessante. Claro. Puxar... seria um pouco profano, mas seria mais da hora puxar o Senhor dos Anéis pra coisa heavy metal do que pra puxar pra insanidade que eles puxaram. Mas enfim, né? O Glorfindel, então, ele é muito metal, ele é muito da hora. Mas o problema ali do Peter Jackson, pra mim, a escolha é simples. Ele tem a Arwen, ele tem que desenvolver ela. Ele não tem tanto tempo pra desenvolver ela. Tem a cena, alguém vai ter que salvar o Frodo. E ele colocou a Arwen. Não acho que foi porque... até porque as mulheres no Senhor dos Anéis são extremamente femininas. São personagens extremamente autênticos, extremamente orgânicos. E eu acho que foi uma decisão que não é tão fiel à obra, sim. Como algumas decisões dele talvez não sejam mesmo no filme. O Senhor dos Anéis, assim... tem entre os melhores filmes da história. Tem pontos que ele errou e não foi fiel o suficiente à obra? Tem. Tem pontos que ele errou de maneira mais grave do que isso. O Faramir não é tão bom quanto poderia ser. Eu acho que o Faramir na obra é muito mais profundo, muito mais sábio. Ele fez um Faramir fraco em muitos aspectos. Eu acho que o Frodo sofre... Ele é aquele sofrido... Por exemplo, se você olhar a Paixão de Cristo, o Jim Caviezel tá fazendo aquele sofrimento forte, aquele sofrimento sereno. Sim. O Frodo ficou um pouco infantilizado, é um sofrimento sofrimento demais, na minha leitura. O Frodo acho que passa livro, um pouco o ponto. Passa um pouco o ponto. Eu lembro do Guilherme dos Santos jogando com esse sofrimento. É triste, é sofrível. Eu escalei o Guilherme no Cartola. Mentira. Escalei. Vocês são um raríssimo caso de santista, né? Eu até me sinto alegre, eu não sou santista, mas eu me sinto alegre quando eu vejo um santista e falo, cara, que bom, é tipo encontrar uma espécie rara, né?
tipo, você encontrar aquele Pokémon brilhante, né? Sim, Caraca, ele tá brilhando, né? O que é isso, né? Então o Santista realmente, você tem que andar no gramado muito tempo pra encontrar um. Eu acho uma alegria, assim. O Guilherme tá tirando o sarro da gente na nossa casa. E com muita Nunca mais vai elegância. vir aqui. Com É muita muito elegância. elegante, né? Não, Isso é não, bastante. mas eu tô falando que me alegra ver um Santista, genuinamente. Mas você Eu você penso, gosta de caramba, futebol? tipo, da era. Não, eu acompanho vagamente, sou palmeirense, mas então que já mostra que eu não gosto É. tanto. Ah, Tô brincando. Mas o palmeirense tá muito tranquilo. tranquilo, É, uma né? vida tranquila. Você sabe que o Santista me alegra, cara, genuinamente. É nostalgia, tem uma coisa meio nostálgica. Tem. Tipo, É, retrô, um né? clássico, né? O cara é um clássico, né? É uma tradição. Não, eu me interesso às vezes mais pela sociologia do futebol do que pelo futebol É. propriamente dito. Pra mim, Eu lembro que você fez um vídeo há muito tempo fiz. fazendo Sobre futebol, uma- análise simbólica do futebol. É, sim, análise sim. simbólica. Ele fez uma análise do Do gol, do das formas gol, né? geométricas, É, mas ficou bem legal isso aí. Não, eu acho legal. Eu gosto de futebol, sim. Não sou a pessoa que acompanha de maneira mais assídua, mas eu gosto, né? Mas eu tô aprendendo um assunto. Ah, sim. Então, Senhor dos Anéis. Então, eu acho que tem algumas escolhas, claro. O expurgo do condado, eles não teriam como fazer, porque não tem como ter o expurgo do condado sem ser socialista. Claramente, o governo que o Saruman faz no condado é progressista socialista. Isso é a parte... Talvez... O Tolkien tem uma coisa, né? Eu vou criticar o Tolkien numa coisa. Eu sou o maior fã do Tolkien e coloco ele em primeiro lugar antes de tudo. O Tolkien, até para fugir da perseguição na época, ele, por óbvio, ele dá um play. O simbolismo do Senhor dos Anéis um pouco. Ele fala de uma maneira como se, não, eu não quis falar isso, eu não quis falar... Mas se tem um dos símbolos que é mais direto na obra, é que o expurgo do condado lembra muito uma cultura progressista socialista. É visível. Se ele tá lendo o livro, tá saltando aos olhos. Então, o Peter Jackson, eu não consegui enxergar ele fazendo essa cena e acho que ele foi um pouco dissuadido de fazê-la por causa disso. Mas ele tem adições interessantes, sei lá, o discurso do Aragorn na frente do Portão Negro não tem na obra e é épico. É alto nível. O Aragorn, aliás, que ele tinha mostrado ali, o Aragorn nesse filme, é um dos melhores protagonistas que eu já vi na história do cinema. Ele comunica as virtudes masculinas, monárquicas, tradicionais, de uma maneira que quase nada comunica. O cara, porque ele é sereno. Isso faltou pro Frodo, tá? O Frodo, na minha leitura, tinha que ter sido que é tanto aquela coisa que a turma até vê o Frodo e o Sam e fala, ih, são homossexuais. Esse retrato me parece que é um pouco pela falta de serenidade, seriedade do Frodo. Nada contra o Elijah Wood tá ótimo no papel, Sim. sobre vários aspectos. Tem Então, no momentos caso, você brilhantes. acha que o Peter Jackson optou em escolher uma fotografia do Frodo mais frágil? mais frágil, mais sofrida, mais focada no sofrimento. Tá. Só que esse sofrimento do Frodo, de carregar o anel, é uma clara analogia com o sofrimento do Cristo carregando a cruz. Sim. E o Cristo, quando carrega a cruz, ele não é desesperado. Ele é sereno. Então, era melhor ter seguido um retrato mais paixão de Cristo para a jornada do Frodo do que um retrato mais, meu Deus, estou toda hora sendo muito tentado. O Frodo também podia ter uma misericórdia, porque uma das coisas que salva a Terra-média, isso não ficou claro no filme, tá? A história não foi um pouco mais confusa em comparação com o livro. Grande parte o Frodo salva a Terra-média porque ele perdoou o Gollum. Que ele tem a chance de matar o Gollum. E é isso, esse Frodo mais frágil deixa menos claro isso. Porque o Frodo tem misericórdia, ele tá muito acima do Gollum, ele vê a corrupção, ele vê um hobbit que se perdeu no mesmo anel que ele tá sendo tentado. E essa misericórdia dele faz com que quando ele cai, o Gollum esteja lá pra atacar ele e pela providência divina tropeça e destrói o anel. Ou seja, se ele não tivesse tido misericórdia do Gollum, o anel não seria destruído. O Sam é muito fiel e tá muito bem retratado no filme. Epicamente retratado no filme. Pra mim, esse também é um dos disparidades. O Sam tá muito melhor retratado do que o Frodo. Tanto que as pessoas simpatizam mais com o Sam É verdade. na forma como o filme apresentou do que com o Frodo. Mas o Sam, que é tão fiel aí, que é realmente um personagem espetacular, o Sam não tem essa misericórdia com o Gollum. Que impediria, se o Sam fizesse o que ele queria, que era matar e esfaquear logo o Gollum, a destruição do anel não teria acontecido. Então essa dinâmica dos três... O Gollum tá espetacular, né? O Gollum é fantástico. O Gollum é um Certo. ato de genialidade. Eu acho que ele acertou 2 de 3 no retrato. Eu acho que o Elijah Wood teria feito o papel, se direcionado de outra maneira, teria feito o papel de maneira mais correta. Eu acho que a Galadriel é incrível. Eu acho que o Aragorn é incrível. Eu acho que a escolha do olho
do Sauron. E aquele olho girando. Aquilo ali é pura e absoluto suco de genialidade. Começar o Retorno do Rei com aquele peixe, aquela cena bizarra, o Gollum e tal, e você entender... eu acho aquilo pura genialidade. Acho a Batalha dos Campos de Pelennor absoluta brilhantismo total, o jeito como é feita a música, toda a coisa. Eu acho que aquilo ali ficou incrível. Rivendell tá incrível. Eu acho que são tantos acertos que às vezes quando eu faço umas críticas, o pessoal pode achar que eu não tô valorizando o que eu acho que... Olha isso aqui, cara. Que isso negócio, aí é um negócio... Isso é absoluto de cinema. Esse é o cinema arte. Tanto é que usaram esse olho do Sauron pra fazer o fake do olho de Tandera. Ah, é verdade. Eles usavam esse olho aí. Não, mas isso aqui é outro patamar, né? Sempre chega o capeta, a ação demoníaca de uma maneira muito, muito própria, né? E o Gandalf é incrível. O Gandalf é incrível. Exorcizando o Théoden, aquilo ali tá muito bom. O Gandalf nascendo, lutando com o Balrog. Então, assim, são 95% de acertos para 5% de erros. Perfeito. Que não é a proporção das outras. Daí, quando a gente vai pro Hobbit, já cai para uns 40% de acerto, para 60%. O Hobbit, se tivesse ido do lado do primeiro filme, teria ido muito melhor. Eu acho que perdeu muito a mão no segundo. O Gandalf tá espetacular. É lindo. Não, e o Saruman, né? É. O Christopher Lee. Christopher Lee. Cara, outro patamar, né? Me fugiu agora o nome do ator do... Ian McKellen. Ian McKellen e Christopher Lee é muito alto nível. Muito alto nível mesmo, né? O Saruman, assim, você tá vendo o Saruman encarnado na tela, assim, é espetacular. Eu acho que... Cara, é difícil, né? Então, essa lacração não foi. Acho que a vibe não era essa. Quando você vê Se alguém tem essa dúvida, se isso o cara acontecesse... pegando uma espada e Homens do Ocidente era outro patamar. Olha Agora, isso. por exemplo, olha só, muito Guilherme, se isso acontecesse hoje, se essa substituição fosse feita hoje, poderia ser considerado uma lacração devido ao contexto? Porque naquela época você não tinha esse contexto, né? Eu acho que assim, se esse filme fosse feito hoje, esse filme ia soar tão reaça, mas tão reaça, que ninguém ia nem enxergar isso. A galera ia estar tipo... igual Duna. Duna parte 2. É igual Duna, extrema direita. Turma,